Imagina a cena clássica de todo santo dia no posto de combustível. A bomba ali na frente com aquelas duas opções que quem mora no Brasil conhece de cor: etanol de um lado, gasolina do outro. E aí, o que colocar no tanque? Parece uma decisão super simples, né? Quase sempre baseada só naquele preço piscando no letreiro. Mas a verdade é que por trás dessa escolha rotineira tem uma verdadeira batalha de engenharia acontecendo bem debaixo do capô. Vamos destrinchar o material de hoje para entender a fundo a ciência exata por trás dessa decisão e como a tecnologia automotiva está evoluindo para resolver um problema que, olha, muita gente nem sonha que existe. E aí chegamos na grande questão: etanol ou gasolina? Porque veja bem, os motores bicombustíveis, os famosos flex, são sim uma baita inovação para o mercado. Eles dão uma liberdade incrível lá na hora de abastecer. Só que eles escondem um segredinho, um compromisso fundamental de projeto. E é justamente esse detalhe que afeta em cheio a eficiência do combustível e, no fim das contas, pesa no bolso de quem dirige. Para entender exatamente o porquê disso, a gente precisa olhar para a física da coisa. Parte 1. O dilema do motor flex. Pois é, a realidade termodinâmica por trás da nossa escolha na bomba vai muito além do líquido caindo ali no tanque. Tem tudo a ver com a forma como o motor lida com ele. O X da questão aqui é o que a gente chama de taxa de compressão. Basicamente, é o quanto a mistura de ar e combustível é espremida lá dentro do cilindro antes da vela soltar aquela faísca. E a gasolina e o etanol, bom, eles têm personalidades completamente diferentes. A gasolina trabalha que é uma beleza numa taxa de compressão de 10:1. Já o etanol aguenta bem mais pressão, então o cenário perfeito para ele seria 12:1. Mas como não dá para ter dois motores dentro de um carro só, a engenharia teve que inventar um meio termo. Então, a maioria dos carros flex roda ali com uma taxa de 11:1. O resultado prático? O motor não tira o máximo da gasolina, nem tira o máximo do etanol. É o famoso cobertor curto da mecânica. Parte 2. A regra dos 70%. Bom, para tentar amenizar essa ineficiência do motor no dia a dia, surgiu uma espécie de curativo rápido para o consumidor não sair no prejuízo. E essa regra dos 70% tem tudo a ver com o poder calorífico e com a densidade de cada combustível. Funciona assim. O etanol gera menos energia por unidade de massa do que a gasolina. Na prática, ele queima muito mais rápido, então o carro faz menos quilómetros por litro. É por isso que os especialistas e os pesquisadores batem tanto na tecla de que o etanol só compensa financeiramente se ele custar, no máximo, 70% do preço da gasolina. E como a gente faz essa conta na hora da pressa? É super simples. É só pegar o preço do etanol e dividir por 0,70. Se o resultado for menor que o preço da gasolina na bomba, o etanol é jogo. Ou então faz o inverso, multiplica o preço da gasolina por 0,70. Se o etanol estiver mais barato que esse valor final, pode ir de etanol sem medo. É uma continha muito prática para proteger o orçamento contra esse vai e vem de preços e contra a diferença de rendimento de cada molécula. Parte 3. A solução, a sobrealimentação. Mas vem cá, e se a resposta definitiva não estiver numa calculadora de celular, mas sim na própria mecânica do carro? A indústria automotiva mudou o foco da nossa carteira para as pranchas de projeto, criando uma saída tecnológica genial para cobrir essa lacuna de eficiência. Para entender essa mágica, vamos olhar para o motor naturalmente aspirado, o ciclo padrão de 4 tempos. Nele, o sistema depende totalmente do pistão descendo para puxar o ar que está ali, na pressão atmosférica. É literalmente como se o motor estivesse sugando uma bebida com um canudinho, e isso é um problema, porque limita a tal da eficiência volumétrica. O motor só consegue puxar até um certo limite de ar, o que acaba barrando a quantidade de combustível que ele consegue queimar de um jeito ideal. Agora, quando entra na jogada a indução forçada de um turbocompressor, as regras do jogo viram de cabeça para baixo. O turbo pega os gases de escape, que antigamente iam direto para o escapamento, jogados fora, e usa isso para girar uma turbina. Essa turbina aciona um compressor que empurra o ar à força para dentro do cilindro super comprimido. Com essa abundância de ar ali na câmara, a queima do combustível fica infinitamente mais eficiente. E é essa pré-compressão do ar que consegue burlar aquele cobertor curto do motor flex que a gente viu agorinha. O rendimento melhora demais, não importa qual combustível esteja no tanque. Parte 4. O conceito de downsizing. E olha só que fascinante, essa brincadeira de injetar ar à força no motor não só deu um gás nos carros que já existiam, como causou um verdadeiro terremoto em toda a indústria automotiva mundial. É o famoso conceito de downsizing.
pegar uma cilindrada menor, colocar um turbocompressor e entregar a mesma potência, só que com muito mais economia. As montadoras começaram a trocar aqueles motores gigantes e paparrões por motores pequenos e espertos. A lógica faz todo sentido. Um motorzinho 1.0, por exemplo, com um turbo bem acertado, consegue entregar exatamente o mesmo torque, a mesma agilidade e força de um motor 2.0 das antigas. E o melhor? Consumindo bem menos. É literalmente a arte de fazer muito mais usando muito menos. Parte 5. Geometria variável, ou TGV. Só que a engenharia não para quieta, né? Os primeiros turbos sofriam com um probleminha chato, aquele turbo lag, um atrasozinho na hora que a gente pisa no acelerador. Vamos ver qual foi a sacada para eliminar isso de vez. A grande diferença entre um turbo normal e o turbocompressor de geometria variável é a adaptação pura. O segredo do TGV está no uso de umas aletas móveis que ficam em volta da turbina. Quando o motor está em rotação bem baixa, essas aletas se fecham. Isso espreme a passagem de ar, acelera os gases e faz o conjunto agir como se fosse um turbo pequenininho, entregando força imediata. Mas, quando a rotação sobe e o carro precisa daquela potência de reta, as aletas abrem e ele passa a agir como um turbo grande. Ou seja, é como ter vários turbos de tamanhos diferentes trabalhando juntos, se adaptando em tempo real à pressão lá no pedal. E como a própria pesquisa dessa área faz questão de apontar, a geometria variável permite que o motor obtenha a pressão de sobrealimentação ideal, independente da faixa de rotação. Ter esse controle contínuo, milimétrico, garante que o motor atinja o pico absoluto da sua eficiência termodinâmica em qualquer situação. E o mais genial para a nossa realidade brasileira, o sistema ajusta a admissão de ar com tanta perfeição que ele consegue extrair até a última gota de energia, lidando magistralmente tanto com o etanol quanto com a gasolina. Chegamos ao fim da nossa jornada pelos cilindros e turbinas. Daquela simples continha matemática que a gente faz na frente da bomba de combustível, até aletas móveis, super precisas, operando a milhares de rotações por minuto, a evolução automotiva é um espetáculo maravilhoso da física aplicada. Aquele motor flex, que antes vivia preso num dilema, num compromisso, agora respira aliviado e forte graças à sobrealimentação. Mas fica grande a reflexão. Se essa fusão de tecnologia já redefiniu tanto a nossa eficiência diária, o que mais os laboratórios de engenharia estão desenvolvendo em segredo neste exato momento? A próxima revolução gigante já deve estar dobrando a esquina.